E aí, pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Comunicando o Reino Podcast. Você não sabe, mas tem uma pessoa incrível aqui comigo. Bom, ela é uma das principais vozes hoje da comunicação e criatividade no Brasil. Tem viajado por todo o país e fora do país, estudando, trazendo referências. E não só isso, conhecimento prático. Eu estou aqui com a Gabi Rezes, direto da Brasa Church de Porto Alegre. Olá, Gabi. Olá, todo mundo que está nos ouvindo. Que prazer, que honra fazer parte desse podcast. Que honra participar disso contigo e obrigada por ter me chamado. É uma honra. Vocês não estão nos assistindo, mas estão nos ouvindo. A gente está numa mesa aqui em Juiz de Fora, na igreja do Pastor Bill. Tive o privilégio de vir para cá para ouvi-la, né? Ouvir a Gabi aqui na conferência. E eu falei para ela, vamos bater um papo para o Comunicando o Reino, porque eu acho que esse encontro vale essa conversa, esse registro, para falar um pouquinho da sua trajetória, sabe, Gabi? Vou começar lá na adolescência, vai. Eu ia falar assim, já vamos falar de comunicação, de criatividade, mas Sim. A gente conversou, né, antes, e você falou um pouquinho sobre a sua história ali na adolescência, que você já foi começando a ajudar em time de mídia. Você cresceu no lar cristão? Cresci num lar cristão. Minha mãe, eu sempre gosto de falar, ela foi batizada quando estava grávida de mim. Eu brinco que eu me batizei 2 vezes. Ela estava grávida de mim e se batizou. Meu pai se converteu um pouco mais tarde, mas enfim, a família é sempre cristã. Minha avó, meu avô também já eram cristãos, então a gente sempre cresceu nesse ambiente, assim, e cresci em colégio cristão, então sempre ouvindo sobre Jesus. E eu não consigo dizer exatamente o momento que eu, assim, ali eu entendi o que era Jesus, porque foi um processo muito durante esse meu tempo. Você viveu nesse ambiente, né? De viver nisso, então, Natal, cantando em coral de criança, sempre envolvida com as coisas da igreja. Minha mãe servia em todas as áreas, então, dormia nos bancos da igreja, acordava na igreja, aquela coisa. E o tempo todo dentro da igreja. Então, cresci nesse ambiente e acho que foi muito natural, assim, continuar crescendo nisso. Só que a adolescência é um momento mais complicado, então eu acredito que ali entre os meus 15 e 16 anos eu tive um pouco de receio, assim, será que é isso que eu gosto mesmo? Será que eu realmente gosto desse cara, que é Jesus? Será que não é só que meus pais gostam? Então foi um momento que eu realmente entendi quem era Jesus, o que ele era para mim, que era o meu salvador, né? Como o meu salvador pessoal. E tive um processo de me aproximar mais dele, e eu acredito que a mídia teve um papel importante nisso, porque eu estava ali com meus 17, 18 anos e eu fazia parte de um grupo de adolescentes, numa igreja batista em Porto Alegre, igreja batista Monte Serra, a igreja onde eu, durante a minha adolescência, conheci Jesus mais profundamente. E aí, esse grupo, eu queria muito que a gente conseguisse mostrar as coisas que a gente estava fazendo naquele grupo para fora. E eu consumia muita coisa de fora, assim, né, de fora do país. Eu gosto muito de coisas dos Estados Unidos, Austrália, e na época a Hillsong era muito uma igreja referência, né? Então, por conta de toda a referência da Hillsong, assim, muita gente via eles como música e eu via como a parte criativa. E eu via aquelas coisas que eles faziam, aqueles vídeos e as fotos, e o jeito que a galera se vestia, e o jeito que eles faziam as camisetas e tal. E eu falava, nossa, eu queria uma coisa assim, queria conseguir transmitir isso. E aí eu lembro que eu não lembro se eu comprei ou se eu ganhei, mas acho que provavelmente eu ganhei, porque eu não tinha dinheiro naquela época. Mas eu ganhei, acho que eu ganhei dos meus pais uma câmera. E aí eu comecei a tirar foto. Tirar foto. E eu tirava fotos das coisas no grupo, né? No grupo de jovens, de adolescentes. E aí pegava aquelas fotos e colocava no Facebook e mandava o link pra galera. Tá aqui é o link das fotos pra vocês Você começou usarem. espontaneamente a fazer os registros ali do encontro. Eu lembro que teve um evento, era um fundi que a gente fazia pros Gente do Sul, né? Olha, outro nível. E a gente fazia um fundi em Minas a gente faz cachorro quente. Não, mas ele era um evento mais especial mesmo, que era um fundi, onde tinha as frutas, tinha chocolate e tal. Legal. E era um evento que a gente fazia focado dos adolescentes chamarem outros adolescentes, né, chamarem seus amigos.
E eu era adolescente na época, enfim, tinha aquele evento. E aí eu falei, não, vamos fazer esse super evento, vamos fazer decoração. Assim, sem nenhum título de liderança, nada, só loucura da minha cabeça, querendo arranjar coisa pra fazer. E aí o professor falou, tá, vamos fazer. E eu falei, eu vou tirar foto e a gente manda depois pro pessoal. E aí foi a primeira vez. Eu fiz um álbum no meu Facebook na época. Você lembra quantos anos você tinha, mais ou menos? Eu tinha uns 17, 18 anos. Eu fiz esse álbum, coloquei no Facebook, mandei pro pessoal, o pessoal começou a postar. E aí o pastor de adolescentes falou, Gabi, por que você não faz uma página, né? No Facebook para pro nosso grupo? Começa a postar lá e tal. E aí, na época, a Brasa Church estava iniciando. Era de 2014, 2015. E a Brasa Church já era uma referência na nossa cidade como uma igreja que fazia esse tipo de conteúdo. Porque acho que foi uma das primeiras igrejas da região que abriu uma página no Facebook. Legal. Então, eu já via também eles como referência. Eu falei, eles têm esse... Vou fazer do mesmo que eles fazem. Vou marcar eles marcavam as pessoas nas fotos. E aí, isso fazia com que as fotos apareciam no feed das outras pessoas. Então, a gente... Rapidinho faz propaganda ali, né? As pessoas viam a página do Facebook da Brasa Church porque marcava as outras pessoas, né? Então, os amigos viam. Aí eu comecei a fazer isso na nossa também. Só que, claro, era adolescente, a gente não sabia direito o que a gente estava fazendo. Tava lá tirando e tal. E eu fui inventando coisas e coisas nesse grupo, ao ponto que eu comecei a entender um pouco mais sobre o que era aquilo que eu estava fazendo, né? Tava começando sem querer trabalhar no ministério, assim. E aí eu era muito maluca, eu pegava as outras pessoas e falava, não, fulano, vai aprender de design, vai fazer isso aqui, e é isso, aprende aí, tá? E porque a pessoa vinha me dizendo, tá muito legal e tal, quer participar junto? Vamos fazer junto, então. E não tinha organização, não tinha nada, não era um time, né? Era assim, fulano vai fazer isso, fulano vai fazer aquilo, e aí eu inventava umas coisas, a gente botava. Enfim, daí nisso a gente chegou a ter um time com, sei lá, umas 4, 5 pessoas na época. E fazia foto, fazia arte, botava, fazia as telas, assim, umas TVs que a gente inventou de colocar. E aí tinha uma área atrás que a gente desenhava com giz, assim, e deixava umas coisas... Com lettering, essas coisas. Com lettering. Teve uma menina até que ela começou a fazer lettering nisso e agora ela trabalha nessa área de lettering que começou lá com É impressionante, né? Como que dentro da igreja a gente conhece dons e talentos que a gente nem sabia que tinha e acaba se tornando, assim, a profissão da vida, o propósito da vida, a gente se descobre nisso, né? Eu acredito muito que a igreja é um espaço seguro para você testar os seus dons, testar as coisas que Deus já colocou. Então, a gente precisa incentivar isso, né? Sempre falar, as pessoas perguntam, não tem ninguém na minha igreja que faz. Talvez a gente não esteja dando um espaço para que a pessoa descubra que ela realmente faz, né? Então, às vezes a pessoa definitivamente não trabalha nessa área e eu não acredito que a gente deva trazer só as pessoas que trabalham e são da área. Mas a gente deve dar espaço para as pessoas descobrirem. Nem todas vão ficar dentro da igreja. E existe uma estatística que 3%, né, dos crentes realmente vão trabalhar full time no ministério. O restante realmente deve servir para fora, deve ser excelente levar isso para o mundo. Mas que incrível quando a gente sabe que a pessoa começou na igreja, né? Não é legal quando a gente sabe aqueles artistas, assim, Beyoncé, que começou cantando na igreja. Triste saber que se desviou. Mas é incrível saber que a igreja foi o lugar onde... O berço ali, né? Do talento. Esse talento cresceu. Então, a gente pode fazer isso também, né? Através das artes, através das mídias e tantas outras áreas, né? Então... Nossa, é legal. Você fez eu lembrar de um caso lá de São Paulo, que é da Igreja Cristo Centro Pirituba. A nora da pastora da igreja, ela é dentista, mas ela é a líder hoje lá na comunicação. Ela está à frente lá da equipe da comunicação, lá coordenando a galera de redes sociais e tal. Eu acho lindo, porque ela tem uma outra visão como profissional, mas ela consegue trazer essa aplicação ministerial, sabe? Sim. Eu também creio muito nisso, que a igreja é esse lugar, nesse campo fértil, que a gente pode semear ali as nossas sementes e elas frutificar ali também, né? Amém, é isso. E falando ainda da sua história. Sim, cortamos no meio. Porque logo depois aí, é porque a gente está tomando um café aqui, pessoal, e estamos batendo um papo, né? Então, a ideia é fluir assim mesmo, e muito bom te ouvir. Eu fiquei pensando nessa história da Hillsong, porque a Hillsong, ela realmente sempre foi referência muito para a galera da música. Isso. Eu lembro de uma história, não sei se você sabe dessa história, provável que sim, que eu acho que você devia estar lá, inclusive, quando isso aconteceu,
que é aquela história do In the Jesus Name, lá na Times Square. Sim, eu não tava lá, mas foi a época que eu comecei a me apaixonar pelas Meu coisas Deus, deles. eu amo essa história. Você sabe, pode contar pra Sim. galera aqui pra ouvir? Então, a Cass Lanton, né, foi líder de criatividade durante 10 anos, 20 anos, na verdade, da Hilson. E ela, acho que foi o segundo ou terceiro ano, ela estava liderando globalmente. Ela já era líder local e dela virou ser líder global. É líder de criatividade? De criatividade, pastora de criatividade global. E aí ela teve essa ideia do Jesus, No Other Name. No Other Name, não há verdade. outro nome, né? É era isso o nome aí. do álbum, CD, né? que eles iam lançar. E aí foi naquele ano, até então eles faziam as conferências, e cada ano a conferência tinha um nome, e aí o nome do CD era outro nome, o nome do álbum, né, que eles iam lançar era outro nome, aí os livros era outro nome, e aí ela deu a sugestão da igreja fazer tudo com o mesmo nome. Então, o nome da conferência ser o nome do álbum, ser o nome do livro, tudo ser com a mesma identidade. E aí eles criaram isso e aí tiveram essa ideia, né, o nome, eu não sei detalhes de por que chegou no Other Name. É porque a história que eu lembro ainda de No Other Name, eu li foi num blog na época, eles contando que eles foram fazer a divulgação, porque a divulgação do projeto todas as telas da Times Square aplicado no Other Name, né? Isso. Aí eles compraram, acho que era 3, 4 segundos. De uma tela. Isso. Aí eles compraram, né, poucos segundos de uma tela da Times Square, que, gente, é caríssimo você alocar ali um espaço. Hoje é mais acessível, né? Mas naquela época era muito, muito caro. E aí parece que deu um problema no dia e na hora que eles ficaram lá na Times Square esperando, né, para tirar foto, fazer vídeo daquela tela. Deu problema e aí a empresa entrou em contato com a Hilson e falou com eles assim, olha, como deu problema, a gente vai aplicar em tal dia e tal hora. Parece que ia ser de madrugada, uma coisa assim. E aí eles mas só para compensar o transtorno, eles deram a aplicação em todas as telas, né? Sim. E para você que nunca viu, vale a pena pesquisar aí no Google, No Other Name, a foto que eles fizeram vídeo também promocional lá na Times Square da aplicação, e foi a primeira vez que eu vi uma divulgação cristã na Times Square com impacto. E eu lembro do testemunho de alguém que estava lá falando assim, gente, eu nunca, do que é isso? O que é No Other Name? É uma marca de perfume? Que divulgação que é essa? E a galera da Hilson estava lá fazendo impacto evangelístico lá, já convidando as pessoas para participar lá da igreja, lá em Nova York, né? Isso. É muito impactante, muito forte essa influência da Hilson na área de criatividade, né? Muito, eles... E você foi para lá. Isso. E aí é ponto, né? Impacto gigantesco, e é exatamente isso. Então, eu comecei a consumir muita coisa deles, assim, de todas as áreas. E aí eu tinha um plano de fazer faculdade de Relações Públicas, né, na Faculdade Federal da minha cidade. E aí eu estudei alguns anos e tal, fiquei 2 anos estudando para fazer vestibular e tal, tudo certo. Estudei muito, cheguei no vestibular e por conta de 3 décimos eu não passei. E aí eu falei, não, vamos chamar no segunda chamada. Não me chamaram. E aí eu falei, só que foi o único ano que não teve segunda chamada de toda federal. Eu falei, cara, tem uma coisa nisso. Aí, não, vou tentar o Enem. Fiquei de novo na espera. A única pessoa que não entrou, me chamaram lá e tal, 4 pessoas na minha frente, eu era a quinta, não entrei. Falei, deu ser alguma coisa com isso. E aí eu entendi assim, eu falei, não, acho que Deus tá me chamando pra viver uma coisa diferente. Acho que não é. Todas as minhas amigas estavam entrando na faculdade, entrando naquele momento ali, federal e tal. E eu, não, Deus tem uma coisa diferente pra mim. Eu fiquei durante um tempo orando, entendendo Deus o que ele tinha. E foi nesse momento que eu entendi o meu chamado ministerial. Deus tinha um chamado para mim de trabalhar dentro da igreja, de ficar na igreja local, de construir a igreja local. E muitos conteúdos da Hilson me influenciaram naquele tempo, assim. E algumas pessoas também que tinham acabado de voltar da Hilson College e faziam parte da Brasa Church. Eu ainda não fazia parte nessa época, mas eram meus amigos, estava sempre convivendo. Me influenciaram muito também, contando, né, o que eles tinham vivido e trazendo, né, falando de propósito, falando Deus pode usar as artes, Deus pode usar a criatividade. Eu falei, cara, é isso, eu acredito nisso. Eu já tinha
essa paixão pela criatividade dentro de mim, assim, mas eu não sabia como usar isso. Na minha cabeça, pastora só pode pregar, falar enfim, é só isso. Eu sempre amei muito a Bíblia, assim, desde pequena. Mas eu queria usar também essas minhas habilidades, né? E aí Deus falou comigo e eu falei com meus pais e falei assim, eu acho que eu preciso de um ano para estudar a Bíblia, estudar mais sobre Jesus e me preparar para isso que ele tá me chamando. E meus pais entenderam também o chamado, falaram, é isso. Conversei com os meus líderes na época, né? Um dos meus líderes, o pastor Tess, e conversei com o pessoal, o pastor Tess da Rosa lá, e conversei com os meus líderes e eles aceitaram, assim, né? Viram que tinha Deus nisso. E aí, nessa época, eles me contrataram para ser estagiária de comunicação. Isso, como estagiária, a gente foi acertar isso, aprendendo tudo que eu podia. E estava me preparando para ir para Wilson College. Eu entendi que a Wilson College era o lugar, eu até olhei outros lugares. A Bethel também me chamou muita atenção. Eu queria fazer alguma coisa fora do Brasil. Na época, quase não tinha coisa no Brasil. Isso era em 2017. Quase não tinha college, assim, no Brasil. Eu nem me lembro de nenhum college no Brasil nessa época. Não tinha. Eu acho que tinha um, na verdade, que era em Curitiba, na região ali, que era da Igreja no Cinema. Ah, sim. Não sei se ainda existe, mas na época era o único mais forte, assim. Mas não tinha com esse foco, né? E aí lá na Hilson eles tinham esse foco em eventos, que é muito legal. E aí eu falei, é lá que eu quero estudar, é lá que eu quero aprender. E principalmente a questão que o ministério, o tempo ministerial que eles tinham era muito focado em metade do tempo você servia e outra metade do tempo você aprendia. E eu queria essa coisa prática, eu não queria só, óbvio, estudar a Bíblia é muito importante, eu amo e eu queria isso. Mas eu não queria ir para dentro de um seminário, onde eu não convivo com uma igreja, onde eu só fico lá, tocada dentro do lugar, e depois eu tinha visto as duas coisas, eu tinha visto pessoas que tinham ido para um seminário dentro de um lugar distante, onde ficava só lá isolado, depois voltava e aquelas pessoas não davam os mesmos frutos das pessoas que eu vi, que tinham ido para um lugar como a Hilson e voltavam e estavam construindo a igreja. Eu falei, cara, eu quero construir igreja, é isso que eu quero fazer. E aí, enfim, me preparei durante esse tempo, fui para lá, em 2017, passei um ano na Hilson City, e 2017 era o auge da Hilson. No ano anterior, 2016, eu fui na conferência deles, em Nova York. Oceans recente tinha lançado, uma loucura. É mesmo? Foi pouco antes? Foi assim, em 2016. E aí eu fui pra lá porque eu era super, assim, regrada. Eu falei, eu preciso que aconteça isso, isso e isso, pra Deus me confirmar que essa é a igreja que eu vou pertencer, porque eu não quero ir pra uma igreja que talvez seja, porque eu tinha muito medo, ser uma igreja muito famosa, daqui a pouco algumas coisas eles acreditam de uma forma diferente, então eu quero ouvir sobre isso, sobre aquilo. E aí todas as coisas aconteceram naquela conferência. E aí eu voltei e falei, ok, é pra lá que eu vou. E aí quando eu fui em 2017, nossa, foi incrível, assim, uma das melhores, talvez a melhor experiência da minha vida até então, assim, de viver esse tempo lá. Era uma igreja muito criativa, não só em rede social, mas em tudo que eles faziam. Isso é uma coisa que a gente até estava falando, né? Que criatividade não é só rede social, não é só internet, né? E era em tudo que eles exalavam aquela criatividade. Então, assim, uma coisa simples, mas que para mim tocava muito. A gente, no final dos cultos, tinha sempre o cantina ali, né? O pessoal come ali um barzinho no final. E aí, enquanto estava tendo isso, tinha uma banda do lado tocando música ao vivo, assim, e tal. E uma coisa que é simples, mas criava um outro ambiente. Todo mundo queria ficar ali, porque estava tendo aquela música, a galera da própria igreja que ficava tocando. Na época de Natal, ficava os coraizinhos de Natal no canto ali e tal. Então, assim, era muito a arte o tempo todo, sabe? Então, assim, eles não faziam só um espaço para foto, era um espaço gigantesco, lindo, pensado, com os espaços. E aí, você via nos eventos, então eu aprendi o que tinha por trás, toda a organização dos eventos. Eles paravam, gastavam tempo para orar. O pessoal parava, orava sobre aquele evento. Então, agora a gente vai planejar. Então, assim, foi incrível, assim, viver esse tempo lá. Eu sei que hoje saíram muitas coisas, né, pós, assim, sobre Hilson, mas a minha experiência lá, dentro dos escritórios, eu convivi com muitos pastores e muitas pessoas lá, eu assim, não tive nenhuma experiência ruim, nada. Você foi preparada ali, preparada, com certeza, enviada assim por eles. Os professores todos nos preparavam para voltar e era muito legal porque eles sempre falavam isso assim: você vai voltar para sua igreja local e não vai ser a Hilson.
E tá tudo bem não ser a Hillsong. Você não tem que transformar a sua igreja na Hillsong. Uau, isso é forte, você tem que entender, e é o que eu falei hoje, você a tem que identidade entender da a sua missão igreja, da sua igreja e viver debaixo dessa missão. Amém. Porque senão você vai chegar lá e vai querer fazer tudo diferente, fazer as coisas do jeito que você quer. E não quer dizer que a Hillsong tem a única fórmula para pregar o evangelho. Não, a sua igreja local, ela sabe o que faz sentido para sua cidade, você precisa respeitar isso que está acontecendo lá. Então, É a realidade de onde a igreja foi plantada, né? Até do bairro, né? Exatamente. Não é só da cidade, ainda do bairro, dependendo da região que você está dentro de um município, a sua realidade é totalmente diferente, a forma de comunicar, de falar, até o vocabulário muda, isso, né? Com certeza. E eu acho que a igreja ela só é relevante quando ela entende isso. Porque o que é um missionário, né? O missionário ele vai para aquele outro país, ele entende como aquela cultura funciona. Ele não chega já querendo, não, eu quero ensinar aqui como ela. Você vai do Brasil para a Europa, você quer ensinar como brasileiro na Europa, ninguém vai entender. Tem que entender o que é europeu, a forma como ele vive. O missionário faz isso. E a igreja local, ela deveria pensar dessa forma missionária na missão local. Uau, de entender como é o seu bairro lida com as coisas, como que daqui a pouco, todo mundo no domingo não tem tempo para a igreja. Então, vamos fazer um culto na segunda. É errado, tem um problema com isso? Mas entender o local e pregar de uma forma que faça sentido para aquele local. Né? Eu acho lindo aquele versículo que fala da multiforme graça de Deus, né? Acho que tem tudo a ver com isso, não é? Que é você realmente entender aquele ambiente, aquela cultura, e você entrar nessa cultura levando a linguagem do reino de Deus de uma forma que aquelas pessoas consigam receber e entender aquela mensagem, né? A gente sabe que a obra completa é feita através do Espírito Santo, mas é a multiforme graça de Deus que faz esses caminhos, esses entremeios, né, culturais, que às vezes a gente não entende, mas a gente, como missionários que somos, todos somos chamados para cumprir o ID, né, Gabi? É isso. A gente precisa entender, sim, a nossa cultura local. Eu sempre falo com as pessoas que passam por mim quando a gente fala de comunicação sobre a importância de ouvir os nossos líderes, sabe? Assim, pastor, qual que é o seu propósito de estar na internet? Pastor, qual que é o propósito dessa arte, desse vídeo? Quem que o senhor quer alcançar? Porque geralmente o pastor fala assim, todo mundo. A resposta é pronta. Essa resposta é difícil para a gente. Mas a gente precisa, conversando com o pastor e com o líder, que a gente vai entender a comunicação que a gente vai construir ali para fazer aquela entrega, a clareza para você poder entregar algo que comunique de maneira eficaz, né? É isso aí. Não, eu concordo 100%. A gente, às vezes, dificulta esse alcance da igreja, porque a gente quer se parecer com uma outra igreja que a gente acha que é legal. Então, assim, aquela igreja lá tá bombando agora, né? Usando o exemplo da Hillsong, né? Na época que estava em alta. Todo mundo queria fazer o mesmo formato da Hillsong. Mas às vezes não fazia sentido numa igreja local e ficava fingido, sabe? Eu acredito que a gente precisa ser uma igreja real. Uma expressão da igreja onde você tá, a expressão do público na região onde você tá. Então não tentar copiar algo de fora, tentar imitar algo, não... Só porque aquilo tá dando certo lá, não quer dizer que vai dar certo aqui. Então, essa identidade, eu acho que faz com que a igreja seja real e seja relevante onde está. Essa personalidade da sua igreja, entender o que a sua igreja carrega. Né? E a Cass Lenton, da Hillsong, ela conta num podcast que eu ouvi, eu gosto muito dessa frase que ela fala, que perguntaram, né, para ela, como você conseguiu liderar junto com o pastor Brian por tanto tempo e o que você acha que fez diferença nessa liderança criativa? E ela fala, eu estava com um pastor que era um pastor visionário, ele tinha uma visão, ele sabia onde ele queria chegar e ele transmitiu essa visão para mim e eu era líder que imaginável, né? Tipo, a líder imagina. Imaginava aquela visão que ele já estava enxergando de uma forma criativa. Então, eu acredito muito nisso. Você carrega a oportunidade de imaginar a visão da sua igreja. Mas você não tem essa visão. Essa visão que vai ter um líder, um pastor que já sabe para onde quer chegar. Então, a gente precisa entender muito bem, carregar essa visão muito bem, para daí sim a gente conseguir
transmitir isso, né, através da criatividade, imaginar isso. E eu tenho essa conexão muito boa com o meu pastor, que ele sempre vem assim, não, porque eu tô imaginando que fazer isso e nossa igreja vai seguir nesse caminho e tal, e eu quero comunicar isso para minha igreja. E aí eu falo, tá, pastor, ok, a gente quer comunicar isso, mas eu acho que talvez a melhor forma não é dessa forma que você tá falando, talvez é dessa forma aqui, eu ia falar desse jeito e tal. E aí ele fala, é isso que eu tava tentando comunicar, é isso que a gente quer. Então a gente consegue ter essa conexão, sabe? Que eu acho que faz toda a diferença, assim. Amém. Uma criatividade real com personalidade. Amém. Assim, essa formação sua, ela tem um nome, né? Essa que você teve, é liderança ministerial. Liderança pastoral. Liderança pastoral. E eu vi há alguns dias agora que você acabou de fazer aniversário e você contou sobre a questão de a sua primeira pregação foi lá na Hilson, e agora você está falando para multidões pelo Brasil e vai pelas nações também. Amém. Então, conta pra gente, porque às vezes a pessoa tá ouvindo a gente e pensa assim, puxa, sou muito tímida, nossa, a Gabi fala tão bem, meu Deus, que incrível, mas só que elas não sabem dessa sua história. Conta um pouco sobre isso, que eu acho que é importante, até para quem está ouvindo, saber que não é a timidez que vai te segurar, né? A timidez quase me segurou. Foi por pouco. Mas eu era muito, muito, muito tímida. Até nesse vídeo que eu postei, eu tô, tipo, toda assim, né? Toda meio travada, assim. Foi a primeira vez que eu falei uma pregação em público, que era, tipo, o meu grupo, que eram, sei lá, 15 pessoas da minha idade, que a gente convivia o tempo todo fazendo aula lá. E eu tava muito, muito, muito nervosa. Claro, também tava aprendendo inglês, tudo isso, então tava muito nervosa. E aí, dali pra frente, eu tive algumas oportunidades de falar em outros lugares. E eu, enfim, sempre fiquei muito receosa, assim, tipo, eu não sei, tinha muito medo de expressar como que eu pensava e tal. E eu tive um processo muito interessante, assim, até com o discipulado do meu próprio pastor, assim, o professor Maurício. Honro a vida dele, acreditou em mim lá atrás. E quando eu voltei da Hilson, eu ainda era muito, tipo, tímida, e eu sabia que eu tinha esse chamado. Eu tinha aula na Hilson de public speaking, né? Que é falar em público. Então eles ensinavam, tipo, como você deve falar, como você deve conectar as coisas e tal. Eu prestava muita atenção, e a primeira aula, o professor falou, a história de Samuel, né? Que Samuel foi chamado por Deus para ser uma voz, e que ele foi chamado 3 vezes. E aí na quarta que ele responde. E aí nessa quarta vez ele fala, você não seja como Samuel, que demorou tanto para responder. Que você possa já ser essa voz desde então. E não tenha medo, né, de ser essa voz. E aí eu falava, cara, pra mim essa palavra é isso, eu tenho medo, tenho muito medo. Eu leio meus diários daquela época, porque, cara, eu só ficava assim, Deus, por que tu me chama pra isso? Eu não sirvo pra isso, eu não consigo. Incrível, você faz diário. Eu tenho acho diário. Que isso é uma característica de gente criativa, né? E aí eu leio hoje, assim, eu ficava, Deus, eu não sei, eu acho que tu errou, não era eu, pelo amor de Deus, como é que tu me trouxe pra esse negócio? Eu não consigo me expressar. Mas foi todo um processo, assim mesmo, de crescer nisso e de entender que eu tenho algo que as pessoas querem ouvir. E às vezes eu fico tipo, não, mas quem sou eu, gente? Tem um monte de gente melhor. Numa mesa tem muitas pessoas com mais 10, mas é de entender, não, o que eu tenho também vale e também tem um processo para ser ouvido. E isso me trouxe essa autoridade, assim. Teve um livro que mudou muito também a forma como eu comecei a me expressar, que é Caminhos Sobrenaturais da Realeza. Eu sempre indico esse livro. Quem que é o autor? Neil Johnson, da Bethel. Neil Johnson. Incrível, incrível, incrível. Assim, mudou muito. Meu pastor falou, quando eu cheguei, comecei a liderar. Repete o nome do livro? Caminhos Sobrenaturais da Realeza. Quando eu comecei a liderar a criatividade na Brasil Church, eu acho que deu, sei lá, 6 meses. Eu entrei no gabinete do meu pastor e falei, seguinte, tô te entregando a criatividade, eu não quero mais. Não é pra mim. Não é pra mim esse negócio. Você já voltou líder? Não, então, eu voltei da Hilson. Eu fiquei 2 anos só servindo. Eu queria servir, queria entender o que Deus tinha pra mim. A gente fala só servindo, é muita humildade, né? Mas assim, literalmente, eu ficava servindo. Sim.
A única coisa que eu fazia de maior visibilidade na época é porque nós tínhamos um grupo de mulheres, assim, meninas, que era um grupo de jovens, assim, meninas mesmo, e aí a gente se reunia, e aí, por conta que eu tinha recém voltado da Hilson, e aí tinha mais outra menina também que era formada na Hilson, que é a Lisa, hoje a galera conhece que ela canta na nossa igreja e tal. E ela, às vezes ela pregava, só que como ela era muito envolvida com louvor, ela falava, Gabi, tu vai pregar, tu vai falar para as meninas. E eu tive 2 oportunidades de pregar para as meninas nessa época. Legal. Nos encontros que a gente teve, e foi assim, a maior visibilidade. E também foi, eu ficava, nossa, super nervosa e tal. E foi essa visibilidade que eu tive nessa época. Mas eu servia backstage, fazia stories e tal. Já cheguei criando conteúdo, assim, né? Já me deram essa responsabilidade, mas eu não liderava. E aí, em 2019, final de 2019, o nosso líder do time recebeu uma proposta para Los Angeles, foi morar em Los Angeles. E ele me falou assim, tipo, umas 2 semanas antes, a liderança vai ficar contigo, tá? Tu é a pessoa mais apta aqui do time. E eu, tipo assim, cara, como assim? Eu não entendi nada, da onde? Como que eu sou a pessoa mais apta? Eu tinha recém-chegado na igreja, enfim, eu voltei da Hilson e fazia parte da Montserrat. Entendi que não era mais o meu lugar, fui pra Brother Church, então, tipo assim, fazia 2 anos que eu tava na igreja, né? Ele falou, não, vai ser líder e tal, vai estar contigo. E eu, cara, como assim? E aí eu aguentei 6 meses, assim, uma coisa meio complexa ali, minha. Cheguei no escritório do meu pastor e falei, não quero mais, não é pra mim, toma. E ele falou, não, legal, ok, mas já orou sobre isso? Eu falei, não, vai orar essa próxima semana, e aí tu vai voltar aqui e a gente vai conversar de novo. E aí tu vai me dizer se realmente tu não vai querer mais. Eu acho que não é pra ti largar, acho que é pra ti essa posição, mas vai orar, se Deus quer falar que sim, ok. E, obviamente, se Deus falou que era pra continuar, né? Porque eu tô aqui até então. Mas não consegui, Deus falou, trouxe várias palavras, me lembrou de várias coisas que ele já tinha falado comigo lá na Hilson e nesse tempo que eu tava fora e, enfim. Mas eu vou voltar a aspa porque eu abri a aspa para não perder esse ponto da sua história. Mas você falou que chegou um momento que você foi no gabinete do pastor para entregar um ministério para ele. Entregar o ministério. E aí eu falei, não quero mais. E daí foi isso. Ele falou para eu orar. E aí quando eu voltei, ele falou, ok, agora que tu vai ficar, então a gente vai caminhar junto, vai ler esse livro. E aí ele falou, o Caminho sobre a Natureza da Realeza. Tu vai fazer resumo desse livro, vai trazer para mim, a gente vai conversar. Então, tipo, foi durante uns 2 meses que ele fez um intensivo comigo, tipo assim, tem que melhorar isso, tem que mudar isso, tu é muito tímida, tu tem tem medo na hora de falar, então, tipo, várias coisas que ele foi trazendo e trabalhando em mim. E nessa mesma época eu tinha uma questão que eu não passava na minha prova de motorista. Era o 5º ano que eu estava tentando passar na prova de motorista. Olha o testemunho, hein? Eu tinha muita ansiedade, muita ansiedade. E eu não passava. E aí o pastor orou comigo. O pastor e a pastora oraram os 2 comigo. Falaram, vai passar agora. E eu fiz a prova e passei. E aí foi meio que tipo, um marco de Deus, assim, pra mim. De, ó, a partir de agora você tá livre disso. Você é livre para dirigir, para assim, sair e para viver esses planos que Deus tem, que eu tenho para ti. E aí foi um processo, óbvio, eu não comecei a falar super bem de uma hora para outra, nem que eu fale super bem, eu acho que não tem muita coisa para trabalhar. Mas eu não comecei a falar assim, né? Teve processo de terapia também, que ajuda muito, você se entender, você ver as coisas da forma como você é. Eu sou muito mais uma pessoa na minha, assim, eu gosto de ficar em silêncio, eu gosto de ter tempo sozinha, eu gosto de ficar ouvindo uma música, ficar tranquila, assim, e eu sou mais introvertida. Então, pra mim, eu funciono melhor se as pessoas me fazem perguntas. Eu não vou ser a pessoa que vai puxar o assunto. Mas eu tenho trabalhado muito, tipo assim, tá, eu sou numa posição agora que eu preciso botar isso pra fora, eu preciso ser um pouquinho mais social. Aqui hoje uma pessoa que ama fazer pergunta. Não, e pra mim é ótimo, funciona super bem. Mas eu não tenho isso no meu natural. Sim. E te entender que, ok, Deus usa pessoas também que não têm isso no seu natural e que ele também tem coisas para usar dos introvertidos. O introvertido, ele não é ruim ele ser introvertido. Sim, claro. Então eu fui entendendo isso, entendendo que Deus criou essas características para mim, que tem coisas boas nisso, e fui desenvolvendo, assim, né? Então, eu acho que é isso, assim, a pessoa que talvez se sente não pronta para falar em público, que não tem essa habilidade, mas que Deus está chamando, tipo, trabalhe,
trabalhe em formas como você deve fazer isso. E normalmente Deus usa muito mais as pessoas que são nesse formato. Porque não é através do que eu sei fazer, eu não tenho segurança nenhuma no que eu sei fazer. É o Espírito Santo através de mim. Amém. É sempre dependência dele. Estava ontem, antes de vir pra casa, com a minha amiga lá no quarto, falando, amiga, eu não vou conseguir falar amanhã, tu não tá entendendo, eu tô muito nervosa, eu não sei o que eu vou fazer. Sério mesmo? Ela, muito, nossa, muito. E ela falou, Gabi, lembra que Deus vai te usar, é ele que te usa, não Amém. é pelo que faz, não é pela sua habilidade e tal. Eu realmente creio muito que Deus me colocou nessa posição por isso, porque, tipo assim, Amém. Eu não tenho nada pra me gloriar de mim, porque por mim eu não consigo fazer nada. É 100% do Senhor através de mim. Nossa, Gabi, você falando assim, eu assim, muito linda. Eu não tô aqui pra falar da minha história, né? Eu tô aqui pra te ouvir, tô amando. Mas lembra muito a minha história, a sua história. Mas ao contrário de você, eu já não sou introvertida, eu sou muito extrovertida. Eu falo muito, converso muito. Eu sou a pessoa que puxa, conversa com todo mundo. Sim. Faço amizade com o Uber, sabe? Eu sou essa pessoa. Você é a melhor amiga do Uber, né? Converso com todo mundo. Então, eu sou essa pessoa. Mas, eu acho que é importante o frio na barriga na hora de ministrar, sabe? Porque a gente lembra que a dependência não é nossa. Eu, até hoje, se eu for falar para 5 pessoas ou para 5.000, eu sinto o mesmo frio na barriga, o mesmo temor, sabe? Porque a gente não pode perder o temor ao Senhor, sabe? É muito precioso, porque quando alguém chama a gente para falar, ela tá enxergando o representante do reino de Deus. A palavra fala que nós somos embaixadores de Cristo na terra. Imagina a nossa responsabilidade de falar sobre qualquer que seja o tema para as pessoas representando o reino de Deus, né? É uma responsabilidade tanto. Mas você tem feito um trabalho muito bom, de verdade. Não só porque estou aqui com você, mas é porque eu vejo assim nas suas redes sociais, você é muito autêntica, né, no que você faz, assim. Eu sinceramente, eu vejo as suas coisas, eu nunca pensei assim, isso parece... Não parece. É a Gabi, isso aqui é muita cara dela, sabe? Então a gente vê essa autenticidade que o Senhor te deu, né, para, de uma forma autêntica, falar do reino de Deus de formas criativas. Mas aí eu vou entrar num ponto que eu comecei a falar sobre isso com você em off, mas que eu acho legal a gente comentar. Você lida hoje diretamente com a geração Z. Você também Você é de geração Z? Eu sou de 96. Você tá ali então, no intermeio ali. Eu sou bem aquele meio, não sabe se é Z, se é X. Porque eu acho que você é mais Z do que milênio, né? Mas eu tenho muito coisas de millennials, porque meus amigos são todos mais velhos. Então, eu convivo com gente, tipo assim, 35, essa é a galera que eu sou amiga, e aí eu, tipo assim, gosto muito de Friends, e aí falam que Friends é uma coisa de millennial. Que Gen Z não gosta de Friends. E Gen Z gosta de... que é os dois que... O How I Met Your Mother. É mesmo? A diferença é essa? Uma coisa. Brincadeira. Mas aí tem várias coisas, tem umas brincadeiras também daí, que eu uso no TikTok. Daí uma música que começa com Hey. Aí cada uma das gerações vai falar uma. Aí eu falei uma que daí era da geração Z, daí eu falei, eu não sei qual que eu sou. Mas eu comecei a usar a internet, que acho que é a grande definição, comecei a usar a internet com 12, 13 anos. Né? Então a geração 2006, 2008, 2006, 6, 7, eu comecei a usar ali. E aí foi a época Você começou cedo. Porque o meu pai trabalhava numa empresa americana, e aí ele já tinha computador há muito tempo. E aí ele me mostrava, assim, tipo, tem um joguinho e tal, o joguinho da Barbie lá, que eu ia lá montar os negócios da princesa da Barbie, não sei o quê. Aí eu comecei a jogar com isso e comecei a usar a internet. E aí, desde então, eu tive muito contato com redes sociais, desde pequena, assim, e acho que Você teve conta no Orkut? Não tive conta no Orkut porque eu era crente. E eu era menor de 18 anos. Então você foi obediente e não abriu uma conta. E aí minha mãe falou que não podia. Aí, gente, tá ouvindo, né? E aí eu não tive, de verdade. Não tive. Eu lembro que eu tentei fazer com uma amiga mais velha, sempre tinha as amigas mais velhas. E aí a minha mãe descobriu, gente, ela me xingou. Eu tipo, eu só tinha criado, eu não tinha nem usado. Me xingou, falou que não pode fazer isso, tá aplicando isso daí. E aí eu, tá bom, não vou usar. Temor. E aí, temor, não usei. Nunca usei o Orkut. Então, não tenho o Orkut porque eu era menor de 18.
Não, mas tá certo. Mas eu comecei com o Twitter. Twitter era o que eu mais usava. 2009 foi quando começou o boom do Twitter. O primeiro boom do Twitter no Brasil foi 2009. Então você já estava online. Então você é da turma que eu já entrei no Twitter profissionalmente, né? Eu sou milênio da outro extremo da ponta. Da primeira ponta. Da primeira ponta. Então, eu já estava lá trabalhando. Mas eu te perguntei do Orkut por curiosidade, porque eu comecei ministerialmente no Orkut, né? Eu gosto de contar essa história porque o pessoal, como no Orkut? Porque o pessoal entrava para se divertir. Eu estava lá postando coisa séria, né? Mensagem do culto e tudo mais. Mas me fala, como tem sido lidar hoje com o voluntariado dentro da igreja, né? Porque a gente entende que é lindo você ver uma equipe grande, todo mundo, fotógrafo, videomaker, né? O editor que está ali editando, a rede social, o pessoal que produz conteúdo, copy, mas é difícil ter no dia a dia da igreja. E também, por outro lado, a gente entende que a maioria das igrejas não tem condição de contratar uma pessoa para ficar por conta, né, do ministério. Então, a gente conta muito com a mão do voluntariado mesmo. Como que você tem lidado com isso? Você sente alguma dificuldade com a... Eu não vou falar da geração Z, não, porque eu acho que isso vai além de geração. É questão mesmo da mão de obra que está ali no dia a dia ministerial. Com certeza. Não, eu acho que influencia, de certa forma, que a nossa geração tem muito acesso a muita informação, né? Então, eu acho que isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Porque é uma geração que sabe um pouco de tudo, mas às vezes, por ter tanta informação, acaba ficando confuso do que realmente quer fazer, do que realmente quer se compromete com coisas demais. E eu acho que um grande desafio do voluntariado é esse, assim, da pessoa realmente entender que aquele é o chamado dela, que aquilo é onde Deus quer que ela sirva, e de ter esse compromisso, né, de entender como um compromisso e não só como um hobby. Quando eu quero, eu vou lá e faço. E eu sempre coloco muito isso, assim, no meu time, né? De que, gente, é um compromisso isso que a gente está fazendo aqui. É algo... A gente não recebe em dinheiro, mas a gente recebe em vidas. E é muito melhor. E eu sempre falo, você que tem a habilidade criativa, você tem... A maior parte das pessoas que servem no nosso time hoje trabalham fora também. Eu falo, você pode fazer uma arte, um conteúdo para vender qualquer coisa no mundo. E essa coisa não vai te dar a alegria que é você vender o evangelho, porque você vai ver a vida de uma pessoa sendo transformada através desse conteúdo. É a única forma, né? É a salvação, é uma pessoa conhecendo Jesus, sendo a sua família, a sua casa sendo salva. Então, assim, pode vender perfume, pode vender o curso mais legal do mundo, mas não dá a felicidade que é a gente vender o evangelho, né? Usando a palavra do marketing, assim. Mas eu acho que a grande questão do voluntariado é esse compromisso, né? É não ser só um hobby, não ser só uma coisa que a gente faz quando tá afim, mas de ser um compromisso onde, ok, eu quero fazer isso, eu sei que Deus quer me usar através disso, e servir com excelência. Eu acredito muito na excelência, assim, não uma excelência que deixa a pessoa exausta, né? Não é o perfeccionismo, né? Perfeccionismo e excelência são diferentes. Exato. São próximos, mas são diferentes, né? E eu acho que, às vezes, agora tem muitas igrejas que estão trabalhando uma excelência que é assim, precisa ser do jeito que o pastor quer, daquele jeito e tal. E aí a pessoa vira a noite fazendo, desgaste, né? E isso para sempre. Eu aprendi muito com a Liz, né, que eu falei antes, que era a nossa líder de voluntários na época. E ela falava, Gabi, todas as coisas que a gente fizer precisam ser sustentáveis. Se não for sustentável, não vai ser mantido. E aí você não vai conseguir reproduzir aquilo. Então, se você precisa fazer uma coisa, pensa se aquilo é sustentável. Se não for sustentável, o método precisa mudar. Então, toda forma que a gente faz de excelência precisa ser sempre sustentável. Tem uma frase do pastor Carlito Paz, lá da igreja da cidade, que eu amo muito. Eu vi essa frase a primeira vez quando eu fui lá na igreja, em 2015. Ficava na porta do gabinete dele essa frase. Ele fala o seguinte, que a excelência honra os céus e abençoa as pessoas. Então, eu vejo que é exatamente essa visão que você trouxe para nós agora, que é entender que você vai fazer algo que está honrando a Deus, honrando o nome do Senhor, mas ao mesmo tempo as pessoas estão sendo abençoadas de estar naquele processo, né? É isso. Não gera aquele desgaste desnecessário, né? É isso. Eu acredito muito nisso. Eu acho que o voluntariado é isso, é a gente entender isso, entender que você está ali servindo, que é um privilégio. Qualquer outra pessoa conseguiria fazer o que você faz. Isso é sempre uma coisa muito importante. Você não é insubstituível.
qualquer outra pessoa pode fazer, mas você tem o privilégio de fazer. Sempre que eu vou chamar alguém para uma escala, eu sempre falo, quem vai ter o privilégio de servir nessa escala? Porque qualquer um pode, mas alguém vai ter o privilégio de ser o que vai servir nessa escala. Então é de entender esse privilégio que a gente tem de fazer parte da história de Deus. Fazer Entender parte do que que ele cada está pessoa que construindo. aceita Jesus ali na frente faz parte também do nosso trabalho, isso. tem a sementinha nossa ali semeada junto, né? É isso, com certeza. Glória a Deus. Com certeza. E hoje o que a gente tem feito, né, na criatividade é alcançado muitas vidas através de redes sociais, através do que a gente produz, as telas que a gente produz dos nossos cultos, todas elas são intencionais para que as pessoas tirem foto e chamem a atenção de qualquer pessoa que veja no story. E isso é a forma que a gente tem usado para que pessoas sejam alcançadas por Jesus, sabe? Uhum. E eu acredito muito nisso. E a gente traz sempre esses testemunhos para que o time esteja envolvido nisso e fique, cara, é para isso que eu tô criando, é para isso que eu tô fazendo. Ai, conta pra nós a história do pessoal do The Chosen. Desculpa te interromper. Sim. Mas é porque tem muito a ver com o que você tá falando também, né? Do casal que batizou lá na sua igreja. Isso, teve um casal que nós batizamos agora, se não me engano, foi no último ou penúltimo batismo da nossa igreja. E eles conheceram Jesus através do The Chosen. Amigos deles, um casal de amigos, já frequentava a igreja e falou, vocês não assistem essa série, a gente tá assistindo e tal. E daí a série estava no Netflix já, né? E eles foram assistir, falaram que assistiram o primeiro episódio, ficaram meio, que coisa estranha, tá? Vamos continuar, vamos dar uma chance. Assistiram o segundo, terminaram a primeira temporada e falaram, meu Deus, eu quero conhecer esse cara, quem é esse cara, quem é esse Jesus? E aí foram conversar com o casal, falaram, a gente viciou na série, a gente quer saber mais de Jesus, e aí foram na igreja, né, pela primeira vez, aceitaram Jesus, começaram a se envolver e foram batizados. Uau. Tudo através do The Chosen, assim, né, foi a porta de entrada. E aí no batismo eles estavam com um cartaz escrito do The Chosen pro batismo. Então foi muito massa, assim. Lindo. É isso, né? É o que a gente está falando, a criatividade, ela envolve muito mais coisa, né? Tem a comunicação, tem o cinema, as artes como um todo, né? Pintura. Eu conheço, tem um artista plástico que chama Diego Mendonça, não sei se você já ouviu falar, depois eu até te mando o Instagram dele. Ele é um artista renomadíssimo, premiadíssimo até em Paris, ele já expôs lá no Louvre, em vários lugares do mundo, e ele é um artista cristão, e a arte dele são sempre artes cristãs. Só que as pessoas vão lá interpretar a arte dele e elas chegam em quem? Jesus. Sabe, é lindo o trabalho dele. Então, quer dizer, ele é um artista plástico renomado, ele tem quadros lindíssimos e ele não é tão reconhecido no meio cristão como ele é, por exemplo, hoje no meio secular. Sim. Porque as pessoas valorizam muito a arte dele. E a gente precisa começar a entender também, né, esse universo que cerca a criatividade, com né? certeza, com certeza. E a excelência, eu acho que é isso também, né? Sim. É não só dentro da igreja, mas é o que você faz ser excelente aonde você estiver, em todas as esferas que você estiver, né? Então, é levar isso aonde você tem um chamado, onde você tem uma habilidade. E eu acredito demais que a criatividade, as artes, não podem ser usadas para as pessoas se aproximarem de Jesus. E às vezes não é óbvio, às vezes não é assim, a pessoa faz aquela formato. Tem um artista plástico, não vou lembrar o nome agora, faleceu no ano passado, lá de Miami. Ele era da Bulls Church, muito famoso, por muito tempo foi diretor de arte da Louis Vuitton, e era muito excelente no que ele fazia. E ele era cristão e ele demonstrava Jesus, mas não era óbvio, assim, né? Não era escrevia Jesus e tal, não era uma coisa. Sim. Mas ele foi muito excelente. E muito interessante que na morte dele, muitas pessoas conheceram Jesus, porque, tipo assim, todo mundo começou a falar sobre ele e tal, sobre como ele era cristão, como ele expressava Jesus. E ele fez uma última amostra de arte, foi com essa igreja Bulls, a igreja Bulls Church de Miami. A Bulls é uma referência, né? Isso. E aí ele fez essa última mostra e antes dele falecer, ele tinha feito e ele faleceu. E as pessoas se conectaram muito com a obra dele, enfim, ele tinha acabado de falecer e ele estava falando de Jesus nessa obra, né, em específico. Mas ele já tinha feito toda essa excelência no trabalho dele como um todo, assim. Então é muito incrível, assim, essas histórias que eu acho que, óbvio, a gente precisa fazer coisas evangelísticas com excelência, mas também, às vezes, é não ser óbvio, mas ser muito bom no seu trabalho, vai levar pessoas a conhecerem Jesus também, né? Eu acredito muito nessas duas coisas. Assim. Amém. E falando um pouco da Gabi nas redes sociais, como que a Gabi é nas redes sociais? Você consome conteúdo? Você
você fala assim, eu tenho 1 hora por dia para olhar redes sociais, ou não tenho, eu olho ao longo do dia, como que é? Então, eu consumo bastante, não vou dizer que não, porque eu gosto também, assim, acho que pra mim é uma coisa que eu consumo muito. Se for abrir meu Instagram aqui, quase só tem igreja. Eu consumo todas as igrejas do mundo, assim, tem igreja do Havaí, igreja da Nova Zelândia, igreja de todos os lugares eu tô consumindo, igrejas do Brasil também. E eu gosto muito de consumir, assim, saber o que tá acontecendo, como que as pessoas estão comunicando e tal. Legal. Eu, por muito tempo, tava muito viciada no TikTok, ao ponto que eu tirei do meu celular. Eu tô há 2 meses já sem usar, porque eu tava já viciada num nível assim, ficava horas ali. Falei, cara, isso não tá me fazendo bem, não preciso disso. Parei. Mas eu acredito que é um meio de comunicação importante, assim, que a gente precisa estudar mais como igreja de TikTok, entender mais. Eu acho que é um meio muito mais de consumo do que de troca, né? O TikTok, verdade. ele é uma coisa que tu assiste, tu nem sabe quem que tu tá vendo. E a gente tá ouvindo gente que a gente não tem a menor ideia de como tá a vida daquela pessoa nos bastidores, né? Exatamente. Eu acho que tem muita coisa boa. Sim. Aprendi muito de Deus. Teve uma coisa que eu até preguei no nosso retiro lá da igreja, que eu ouvi no TikTok uma menina falando sobre oração, sobre como às vezes a gente conta tudo do nosso dia para um amigo e tal, mas não conta para Deus. E aí acontece uma coisa muito grande, você vai lá, chama um amigo para conversar, mas não manda uma mensagem no WhatsApp e tal, mas não fala para Deus. E aquilo me bateu muito. Eu falei, cara, eu não tô orando o suficiente, eu deveria estar orando mais. Então, tipo assim, pode ser muito usado. Super não sou contra, nunca vou ser. Mas eu só tenho um receio com aquilo que me controla. Então, qualquer coisa que eu vejo que tá me controlando, eu já corto fora na hora. Cada um tem um hábito de consumo diferente, né? Então, a gente tem que entender qual que é o nosso ponto. Eu também cheguei a passar, acho que do limite também no TikTok, deve ter uns 4 meses, eu quase não tô vendo nada mesmo, nada no TikTok. Tenho ele instalado, mas não tenho usado. Eu tenho usado pouca rede social, eles particularmente. Eu gosto de fazer o estudo, como você falou, de olhar o que as igrejas estão postando, Sim. até entender também, como a gente falou, que tem a questão da igreja local, entender como que é a realidade daquela igreja, por que eles usaram aquele tipo de comunicação, igual tem aquelas trends. Tem igreja que super é a cara da igreja fazer o trend, mas tem outras que não. Muito estranho. Porque é uma igreja mais formal e tal, né? Então, a gente entender essas realidades. Sim. Gabi, eu queria te perguntar muitas coisas, mas eu acho que eu já peguei muito do seu tempo hoje. Não, que isso? Mas eu vou pedir mais 2 perguntas. Uma é para falar de quais livros você indica, ou se você não é do livro, se você é da série ou de filme, ou o que te inspira. O que você indicaria para quem está começando na área, ou quem está se sentindo assim, estou precisando me atualizar? Porque às vezes a gente acha que se atualizar é só rede social, e realmente não é. Tem algum, além do Bill Johnson, né, que você indicou? Esse para liderança, né, Caminhos Sobrenaturais da Realeza, incrível. Na área criativa, Roube como um Artista. Para mim a Bíblia do criativo. Precisa se ler, são os 10. Eu fiz uma meta, eu leio uma vez por ano. Roube como artista. São os 10 passos, né, para criatividade. Muito, muito, muito bom. Tem que estar na cabeceira, assim. Não tenham preconceito por causa do nome, tá, gente? Roube como artista é uma expressão e ele dá ali 10 dicas para você ser mais criativo sem gerar aquele peso, né, que a gente falou da pessoa que está ali se desgastando o tempo todo para criar. Não, ele tem ali uns passos muito interessantes. E é sobre roubar ideias, né? De pegar as ideias sem... As inspirações, né? De como entender referências, eu acho que é algo que faz toda a diferença na criatividade, assim. Porque a gente tá vendo muito criativos que só copiam, né? Só pega exatamente a mesma essência ali da outra pessoa, tenta aplicar aquela outra essência na sua e que não faz sentido. Tem que fazer um mix, né? Tem que fazer. Precisa ter um mix, né? Nesse livro ele ensina exatamente isso, é pegar a linha genealógica da sua referência. Então você vai no pai da referência que você viu, e aí você vai no avô da referência, e aí vai indo, que é ver a pessoa que você gosta. Então aí além disso, né? Então nos meus treinamentos eu sempre falo, gente, vou mostrar pra vocês aqui, ó, minhas referências. Se vocês gostam das coisas que eu crio, vocês vão gostar ainda mais dessa gente aqui, vocês vão ver que eu nem sou tão boa, é essa galera aqui que eu tenho de referência. Então, isso ajuda muito, assim, fazer essa linha genealógica, né? E gosto também, outro livro, do Creative-se, que eu citei hoje. Pastor Marcos Madaleno. Maravilhoso. É muito bom, assim, um livro
fantástico para todas as áreas, assim, né? Quem é líder, quem não só criativos, mas muito bom mesmo. Tem vários podcasts gravados que vale muito a pena ouvir também. Assim, ele é um excelente entrevistador, então geralmente os bate-papos com ele são tão interessantes quanto o livro, vale muito a pena. Muito bom. Bom, eu acho que esses dois, assim, são os principais nessa área. E eu diria que na área de liderança, o Caminhos Sobrenaturais, e um livro que eu não vejo mais tantas pessoas falando sobre, mas para mim foi muito importante na época, é o livro Live, Love, Lead, do Pastor Brian Houston, né? Acho que em português deve ser Viva, Ame e Lidere. Pastor Brian também foi um livro essencial, assim, para mim, na questão ministerial, e que me ajudou muito. Legal. E falando um pouquinho de dicas, né? Eu sei que a gente, que o trabalho, principalmente o seu trabalho, ele vai muito além de dicas. Você sempre busca ser mesmo uma inspiração para quem está te acompanhando nas redes sociais ali, ou por onde você passa. Mas tem alguma dica, alguma que você diria para a Gabi que começou 9 anos atrás? Ou também para quem está nessa caminhada e está cansado, não tem visto frutos, ou está desgastado ministerialmente, porque às vezes a pessoa ela chega num ponto ali que ela vou entregar o ministério, chega, cansei, não. O que você falaria para essas duas pessoas, a que está começando e está ainda na expectativa, e aquela que está no cansaço? Acho que para quem está começando vai devagar, não queira fazer tudo de uma hora para outra, não queira ultrapassar processos. Entenda que os processos são importantes e que são doloridos, mas são importantes e vão levar você mais longe. Amém. Então, passe pelos processos que precisam ser passados, entenda essa posição agora, não queira direto já ser alguém mais importante do que a outra pessoa que já está numa liderança, talvez dentro da sua equipe, da sua igreja. Honre os seus líderes, honre os conselheiros, tenha conselheiros na sua volta, preste contas da sua vida. Foi uma coisa essencial no meu ministério, ter uma pessoa para quem eu prestava as contas do que eu fazia, porque isso não me deixou cair em muitos momentos, que hoje poderia estar vivendo uma história totalmente diferente, mas eu tinha alguém que estava lá, prestando contas, me perguntando, ei, como é que tá a vida devocional? Como é que tá isso? Como é que tá aquilo? Então, acho que isso é muito essencial, assim, num processo de crescimento, e na liderança também, né? E para quem tá cansado, se apaixone todos os dias por Jesus. É só isso que nos faz manter no ministério. Se apaixonar novamente, ter tempo com ele, tipo assim, cara, eu amo esse cara, não tem como fazer nada longe disso. E aí, dentro desse processo de se apaixonar por Jesus, você vai encontrando ideias, vai encontrando discernimento, vai encontrando, mas é na intimidade que a gente consegue achar o descanso, que a gente consegue achar a razão pelo que a gente faz. Para mim é sempre isso, assim, se eu tenho uma semana que eu não consigo ter uma consistência de devocional, pode ter certeza que é a semana que eu vou mais falar que eu tô cansada, que eu que eu não aguento mais, que eu não quero mais trabalhar, que não sei o quê. E aí eu paro, já sei que tá errado. Já sei hoje que tá errado. Apaixonar por Jesus de novo, de novo, de novo. Não sou casada, não sei como é que é, mas acredito que seja assim quando tá num relacionamento, né? Sim, todos os dias precisa se apaixonar novamente. É um investimento que nós fazemos de tempo, né, de carinho, de amor, de conhecer, conhecer Deus e prosseguir conhecendo todos os dias, né? Esse é o caminho. Gabi, muito obrigada pelo papo. Muito gostoso estar aqui tomando um cafezinho com você, cafezinho mineiro. E estar aqui com você. Espero que a gente se encontre em breve, mais vezes. E para quem está nos ouvindo, em breve a gente vai ter mais episódios do Comunicando o Reino, com mais convidados falando sobre como é comunicar o reino, falar do amor de Deus. Deus abençoe, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.